Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Curta, compartilhe, divulgue os nossos vídeos. Você sabe o que significa a Páscoa? Qual o significado da Páscoa para você? Você nasceu no cristianismo e aí nós temos a Páscoa. O que significa Páscoa? O que é que a história nos diz? O que temos de verdade sobre isso? É sobre esse assunto que nós vamos tratar agora. Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? Entenda a origem e o significado atual. É o que diz aqui o site UOL. E vamos ver o que diz aqui. A Páscoa ela pode ser considerada a grande festa cristã. Nesta data é celebrada a ressurreição de Jesus Cristo. No entanto, a Páscoa já existia desde a antiguidade, embora com outro significado até hoje. Até hoje, por exemplo, a Páscoa simboliza coisas diferentes para judeus e cristãos. O feriado religioso acontece sempre em um domingo e vai muito além dos ovos de chocolate. Confira a origem da data e seus significados aqui no nosso canal. A origem da Páscoa. A origem da Páscoa é antiga, mais velha para os judeus do que para os cristãos, inclusive. Sabemos que essa festa ela foi muito ligada a um ambiente pastoril, agrário, rural. Era uma festa que existia na antiguidade, no que seria o Oriente Médio hoje. Provavelmente a Páscoa nasceu como uma festa em comemoração do nascimento das ovelhas na primavera, conta Gerson Leite de Moraes, coordenador do curso de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na tradição judaica, a Páscoa acontece a partir do momento em que os israelitas se libertam da escravidão dos egípcios. Não é fácil precisar datas, já que os registros arqueológicos são escassos. É possível situar o período de escravidão próximo ao século XIII a.C., na época do reinado do faraó Ramsés II, de 1279 a 1213 a.C. Na Bíblia, o livro do Êxodo, o segundo no Antigo Testamento, é tradicionalmente atribuído a Moisés. Relata o período da escravidão dos hebreus, a saída do povo do Egito e a peregrinação rumo a Canaã, a chamada Terra Prometida. O texto é recheado de passagens que contam o sofrimento do povo sob o jugo egípcio. Moisés não aceitou a truculência escravocrata e matou um egípcio. Com medo da sentença da morte, fugiu para o deserto. Depois foi reenviado ao Egito para propor uma saída da escravidão, diz o Frei Lisânios Prates, também professor da PUC São Paulo. Daí se tem uma definição da Páscoa. Saída de uma definição de escravidão em busca de liberdade. Por isso que o termo hebraico Passach ou Pesach significa saída, passagem, esperança no sentido de superar a escravidão. Agora vamos ver como ganhou contornos religiosos. No horizonte bíblico, os israelitas são um povo peregrino, migrante, nômade. Ao longo das andanças, foram tendo contato com vários povos e religiões. Houve também contato com religiões politeístas. Eles foram agregando a elementos à cultura religiosa, obviamente sem colocar em risco o horizonte monoteísta, diz o professor da PUC São Paulo. Entre Moisés e Jesus, há uma separação estimada entre 1.200 e 1.500 anos, mas há semelhanças no histórico entre os dois povos. Na época de Moisés, por exemplo, os judeus sofreram nas mãos dos egípcios. Já nos tempos de Jesus, o perseguidor estava na figura do Império Romano, que contava com o apoio de alguns grupos de judeus. Jesus não aceitava a dominação política imperial romana e não aceitava que seus conterrâneos tivessem uma parceria interesseira com a dominação romana na época. Na época, Jesus foi visto como uma ameaça e isso gerou uma perseguição, afirma o Frei Lisânios Prates. As lideranças judaicas ortodoxas, em conluio ao poder imperial, perseguem Jesus e dão a ele uma morte violenta na cruz. A morte de Jesus foi antecedida da última ceia, ou seja,
da celebração da Páscoa judaica, em uma sexta-feira, a sexta-feira da Paixão ou sexta-feira santa. Jesus foi condenado à morte sendo crucificado. A morte de Jesus causou uma dispersão nos primeiros seguidores por causa do risco de também serem brutalmente assassinados. Muitos se esconderam, e aí vem a ressurreição de Jesus, que foi definitiva para a nova Páscoa. É a cristianização da Páscoa judaica feita pelos seguidores de Jesus, completou Prates. Claro que houve descrença, como explica Helmut Hendricks, pastor e professor do curso de Teologia e do programa de mestrado e doutorado em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo. Não há uma linha direta de confiabilidade. Não existem provas nem certezas que conseguem desfazer a necessidade de confiança, de fé. Páscoa é uma afirmação da fé. Não há uma forma de cientificamente provar ou reprovar. O relato bíblico dá conta que após a ressurreição no domingo, Jesus teria convivido com seus seguidores por aproximadamente 40 dias antes de ascender aos céus. A cruz virou símbolo. Pois bem, pessoal, está aí uma explicação sobre a Páscoa. Temos a diferença aí. A Páscoa no período judaico, no período do Moisés, e a Páscoa a partir de Jesus Cristo. Agora vejamos bem, a Páscoa, pessoal, ela é uma comemoração do cristianismo, uma comemoração dos cristianismos, melhor dizendo, uma comemoração do cristianismo. Não podemos esquecer, pessoal, que o cristianismo é uma religião, não é? No caso, digamos, o catolicismo, baseado no cristianismo, uma religião, a chamada religião cristã, como temos o protestantismo, por exemplo, diversas denominações religiosas protestantes. É importante a data do ponto de vista simbólico. Observe bem que o sentido da Páscoa, mesmo mostrado a partir do período do Moisés e depois com o Jesus Cristo, não temos a Páscoa naquele sentido fanático, extremamente fanático do termo. A Páscoa não significa uma salvação individual, uma busca assim agoniada pela salvação individual. Isso faz parte do fanatismo religioso. Tanto na época de Jesus, quanto na época lá de Moisés, a Páscoa está relacionada à saída da escravidão. Moisés, ele condenava o poder dos faraós na época. Ele criticava o poder dos faraós na época que escravizava o povo judeu. Com Jesus Cristo vai condenar, criticar o império romano, o império que se colocava sobre todos os povos. Jesus Cristo foi crucificado, morto numa cruz, a mando de quem? Do Império Romano, da elite da época. É muito importante, pessoal, considerar isso. Não existe nenhuma preocupação, na verdade, de fato, sobre essa história da salvação individual do termo. Isso foi uma distorção que os fanáticos religiosos utilizaram, da mesma forma que foi uma distorção por parte das elites para controlar politicamente as pessoas a partir da religião. A Páscoa significa uma comemoração contra a escravidão, contra toda forma de escravidão. Se Jesus existiu de fato, é uma coisa que se pode, inclusive, discutir. Se a Páscoa existiu de fato, é uma coisa que se pode também discutir. Mas, claro que, historicamente, temos muitos dados sobre essa questão da Páscoa. O sentido da ressurreição de Jesus é mais um sentido simbólico do termo. Mais um sentido simbólico do termo. Porque não se tem concretamente provas da ressurreição de Jesus. Vocês podem até imaginar que estou falando uma bobagem, uma heresia.
Portanto, a Páscoa significa a luta pela libertação do povo contra a escravidão. Na época do Moisés, da mesma forma que na época de Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi morto pelas elites dominantes da época, porque Jesus Cristo criticava o poder dominante da época, a forma de escravidão que se utilizava. A crucificação era a pior morte que se tinha por meio de tortura, inclusive. Era a maior tortura que se tinha, a crucificação, até para servir de exemplo para aqueles que não, para as pessoas da sociedade, para não seguir o mau exemplo, no caso daquele que está sendo condenado. Portanto, devemos comemorar sim a Páscoa, e até do ponto de vista metafórico, considerar a Páscoa uma luta constante contra toda forma de escravidão. É isso que temos que pensar, e isso que é simbólico, isso que é importante. Não interessa a denominação religiosa, não interessa dizer exatamente, olha, a religião verdadeira é essa, porque existem várias religiões. A Páscoa, por exemplo, no sentido cristão, para os fanáticos, a religião cristã é a única verdadeira. Não existe uma única religião verdadeira, existem religiões. E religião verdadeira é aquela que você também acredita. Mas isso não impede de outro ter outra forma de religião. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades.